Então, acho que esse momento inicial de começar, Marcel, sem muita sofisticação com o Google Form e depois com um site muito simples também, com uma equipe que eram basicamente 2 pessoas e depois 3 durante muito tempo, eu acho que foi fundamental, assim. Tanto que a gente tocou a empresa basicamente com MVP durante 5 meses antes de fato falar, pô, vamos investir mais em tecnologia. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast. E agora a gente vai ter uma conversa interessante, como todas as outras que a gente já tem tido, no qual a gente vai entrevistar uma pessoa de founder de startup até a executivo de um clube de futebol. Essa pessoa tem essa trajetória e vai ser bem interessante. Obviamente ela tem outras histórias aqui, mas a gente vai focar primordialmente nesses dois, e que é uma história bem interessante como um profissional. Eu sou Marcel Almeida, sou CEO da PM3 e estou aqui com o Rodrigo Iannuzzi, nosso co-host desse episódio. Iannuzzi, eu estou super empolgado com todos os outros, mas porque acho que é algo diferente. Eu mesmo sou super curioso, tipo, como é trabalhar no time de futebol, por exemplo? Como é escalar uma startup e criar, escalar e depois vender ela para um banco, né? Então acho que tem muita coisa para a gente descobrir. Sim, muito legal. Eu também tô bem curioso aqui. Conheço o Marcelo há bastante tempo, mas sobre essa última experiência no clube vai ser a primeira vez que a gente vai conversar, então tô muito legal. E eu, como entusiasta de futebol, deve ter vários nossos ouvintes daqui, e quem estiver assistindo também, que está acompanhando todo esse movimento de SAF, vários clubes virando SAF, inclusive o meu time, como bom botafoguense aqui, que virou SAF recente. Estou super curioso para ver como é que é esse processo por trás. Legal. E para você que está assistindo ou ouvindo a gente, eu queria já pedir, se já é talvez a terceira, quarta vez que você escute esse podcast, dá uma notinha ali, se for no Spotify, dá 5 estrelas pra gente, que ajuda a dizer pro Spotify que você tá gostando do nosso conteúdo. E se estiver no YouTube, dá o like, assina o canal, que no nosso canal do YouTube especificamente tem vários conteúdos que saem ali gratuitamente, que a PM3 está sempre produzindo, então é sempre legal se você puder fortalecer a gente para ajudar no algoritmo, né? Sempre o algoritmo. E o último recado é que se você tiver interesse em se tornar aluno ou aluna da PM3, a gente está iniciando, já tem um certo tempo, alguns meses, um novo capítulo na PM3, que é com a PM3 Sprints, onde a gente ensina habilidades de negócios, mais especificamente habilidades para negócios digitais. Então você paga um valor, uma assinatura só, e você pode aprender diversas habilidades. Você pode aprender sobre fazer gestão com OKRs, você pode aprender sobre no-code, você pode aprender sobre como lançar um produto, você pode aprender sobre liderança, algumas soft skills, que é chamada também de habilidades humanas, para aprender sobre análise de dados, enfim, é uma série de conteúdos de diferentes cursos para você aprender diversas habilidades. Que, no final das contas, hoje em dia ele está no mercado cada vez mais generalista. Então é importante você saber um pouco de tudo antes de escolher onde você quer se especializar. Então tem um cupom aqui na descrição desse vídeo, no YouTube, e na descrição do episódio também no Spotify, ou no seu player favorito aí. Legal, então vamos chamar aqui o nosso convidado, chamar aqui Marcelo Moraes. Bom dia, gente. O prazer é meu aí. Super obrigado pelo convite. Estou super ansioso também pelo papo aqui. Tenho certeza que a gente vai ter discussões boas e dar algumas risadas também aqui. Legal. Com certeza. Marcelo, vamos começar então lá do início da Meio Fácil, né? Que é como que surgiu a Meio Fácil. E se você quiser conectar um pouquinho com alguma experiência prévia sua que pode ter ajudado nesse início, também fica à vontade, né? Como surgiu, assim, de qual foi a motivação? Qual necessidade vocês estavam querendo resolver com a Meio Fácil? Joia. Cara, a Meifácil surgiu pelo seguinte, foi uma confluência de fatores, na verdade. Eu tinha tocado uma startup na área de saúde antes, tinha fundado, e tinha falhado miseravelmente. Assim, a gente tinha quebrado o primeiro negócio, mas a vontade de empreender era maior, essa coceirinha que nunca acaba, né?
E mesmo tendo decidido fechar o negócio anterior na área de saúde, uma semana depois, a gente já estava com o pé na estrada para montar o segundo. Mas, de fato, onde é que surgiu isso? Eu era sócio de uma empresa de contabilidade online, e a curiosidade é que essa empresa, que não mirava no microempreendedor individual, que é o MEI, não é? Ela começou a receber demandas de MEIs que procuravam essa empresa para tentar contratar um serviço de contabilidade. E o MEI, para quem não conhece, é um programa do governo que ele é super simplificado, justamente para permitir com que esse pequeno empreendedor tenha menos burocracia na vida dele. Então, ele não precisa, na prática, de uma contabilidade tradicional. Só que era super engraçado que o MEI entrava no chat dessa empresa e falava, olha, eu quero contratar contabilidade. E aí o pessoal falava, não, mas você não precisa contratar contabilidade. Toma aqui um e-book que vai resolver a sua vida. E aí 3 dias depois ele voltava. Falava, não, mas eu quero conseguir falar com alguém. Porque, na verdade, tinha uma insegurança muito grande por trás ali, né? Quando você fala de Brasil, empreender, isso se reflete em todos os tipos de negócio. Então, aquilo ficou na nossa cabeça. Falei, puxa, engraçado, né? A gente está oferecendo um produto que não é para esse cliente está querendo comprar, mesmo não podendo pagar. Porque é um produto de uma contabilidade mais tradicional, é caro para esse público, né? E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, né? Às vezes a gente monta uma startup, estava vindo de uma startup que não estava funcionando, tentando vender e não conseguindo. E aí tinha uma outra startup que não estava querendo vender, mas ainda assim tinha um potencial cliente por trás, né? E eu ficava na cabeça, eu venho da Bahia originalmente, e minha família vem de uma cidade muito pequena, muito pobre no interior. Meu avô, ele foi microempreendedor, né, usando esse nome bonito. Ele tinha uma vendinha, e eu ficava sempre lembrando assim das dificuldades que ele tinha, né? Tinha uma insegurança grande dele por trás ali. Ele comprava muito mais mercadoria do que ele precisava, porque ele tinha medo de acabar. Isso, no final das contas, acabava impactando muito ali na capacidade dele de tocar um negócio, de gerar receita, de ter caixa, etc., né? E aquilo sempre ficou na minha cabeça como as dificuldades que o pequeno empreendedor, que é super mal atendido até hoje, tem, né? Eu falei, cara, sabe de uma coisa? Tem um negócio aqui, vamos investigar. E eu peguei esse negócio debaixo do braço, fechamos a startup de saúde, e eu fiquei 1 mês entrevistando pequenos empreendedores no Brasil inteiro. Eu brinco que eu fiz um crachá fake do Sebrae, e saí rodando São Paulo durante uns 20 dias. Eu entrava em praticamente todo tipo de estabelecimento, cabeleireiro, mercearia, vendinha, gráfica, todo tipo. E no início era mais difícil de conversar, as pessoas ficavam desconfiadas. Eu falei, não, vou colocar um crachá do Sebrae no peito, as pessoas aceitavam conversar comigo, né, dada a credibilidade. Tinha literalmente um crachá do Sebrae. Literalmente, eu fiz literalmente um crachá do Sebrae, tinha lá Marcelo Moraes. Hackeando o Discovery. E foi super engraçado, assim, porque as dores desse pequeno empreendedor, elas são enormes, assim, um negócio que tem oportunidades 1000, né? E a gente estava com essa questão da burocracia na cabeça, né? Porque na empresa da qual eu era investidor, né, já tinha essa demanda vindo ali indiretamente, mas eu queria entender de uma maneira mais ampla quais eram as outras dores que esse MEI tinha. E elas acabaram se confirmando muito, né? Nesse período, e 2 coisas ficaram muito claras, em que pese elas sejam óbvias olhando para trás. É uma oportunidade enorme de ajudar esse pequeno a resolver questões de burocracia, em que pese os programas do governo sejam bons. A gente está falando de um público muito simples, né, que tem dificuldade com coisas básicas. Eu lembro de uma história que eu perguntei para um empreendedor, pô, o senhor tem um CNPJ? Ele falou, ah, não tenho esse negócio não. Eu falei, mas por que o senhor não fez o CNPJ? Ele falou, porque eu não tinha aquela senha do demônio. Eu falei, mas como assim senha do demônio? Eu peguei o computador e coloquei do lado dele para entender, né? E aí, quando eu entrei no site do governo, eu entendi que a senha do demônio era o CAPTCHA, que são aquelas letrinhas que você tem que colocar para poder fazer o processo de formalização. Eu falei, cara, é surreal, assim, esse nível de dificuldade impede com que o cara, ele de fato faça o CNPJ. Né? Então, aquilo ficou muito claro, e a dor do serviço financeiro, que é a segunda, né? Que também é chover um pouco no molhado aqui. E aí eu lembro que no primeiro dia eu escrevi no papel, a gente vai ser um banco. Mas não dá para fazer o caminho tradicional. Então, o caminho que a gente escolheu, até explicando um pouco o que é um negócio da Meio Fácil, né? Foi
criar um relacionamento com esse pequeno empreendedor por meio de serviços não financeiros, ajudando ele com questões de burocracia, abrir um CNPJ, emitir uma nota fiscal, coisas do tipo. Um pouco com educação também, com assuntos muito proeminentes para ele ali, como controle financeiro, com burocracia, como vender mais, para aí sim, depois de criar esse relacionamento, oferecer serviços financeiros. E foi essa um pouco da trajetória e um pouco do porquê surgiu a Meio Fácil. Legal demais. E posterior, qual foram os momentos chaves, assim, ao longo do desenvolvimento? Ficou razoavelmente claro como você criou, todo esse discovery que você fez, o entendimento, mas qual foi o momento chave para começar a ter tração, começar a crescer? Enfim, você começou a ver de fato, cara, eu tô criando um produto certo que as pessoas estão usando e tem coisa para eu fazer aqui. Cara, essa é uma pergunta super interessante, porque eu acho que foi um pouco de trauma da outra startup, onde eu brinco, assim, tem um livro que é muito conhecido, né, no meio dos empreendedores, que é o Startup Enxuta, né, o Lean Startup em inglês. E eu brinco, assim, que a gente fez o bingo, ao contrário, na startup antiga. A gente cometeu todos os erros possíveis e imagináveis, e isso eu carreguei para a segunda startup. Falei, cara, eu sei que erros vão continuar acontecendo, mas eu queria pelo menos que eles fossem diferentes dessa vez, né? E aí, antes de colocar qualquer coisa mais parruda no ar, eu comecei primeiro por esse processo de discovery, que eu comentei um pouco antes, nessa descoberta de conversar com muitos empreendedores. E o segundo, e falando um pouco de momento-chave, o início eu acho que foi bastante chave. Eu falei, deixa eu colocar coisas muito simples no ar, né, para ver se a dor de fato existe e se essa turma está disposta a pagar pelo serviço que a gente quer promover. Ainda muito focado na questão de ajudar esse pequeno com serviços financeiros. Eu lembro que durante um mês a empresa foi um Google Form. Assim, não tinha nem site. Tinha um Google Form em que eu pegava o processo de abertura de CNPJ que o governo oferecia e simplificava e eliminava uma série de etapas para fazer com que esse pequeno, de fato, não passasse pelo tal do problema do CAPTCHA, por exemplo, né? E eu lembro que tinham coisas assim no processo de abertura do CNPJ que o pequeno não entende. Tipo assim, capital social. O que é capital social? Assim, eu falava, eu colocava lá, capital social. Esse é o dinheiro que você pretende investir para começar o seu negócio. Eu, cara, o MEI tem 480 atividades, e era super comum, assim, o pequeno que quer abrir o CNPJ, ele ficar perdido naquilo. Né? Ou qual que é a minha aqui? E a gente dava uma bela simplificada também. Então, acho que esse momento inicial de começar, Marcel, sem muita sofisticação, com o Google Form, e depois com um site muito simples também, com uma equipe que eram basicamente 2 pessoas e depois 3, durante muito tempo, eu acho que foi fundamental, assim. Tanto que a gente tocou a empresa basicamente com MVP durante 5 meses antes de fato falar, vamos investir mais em tecnologia, criar um aplicativo. Eu lembro que eu, pessoalmente, eu virava madrugada e eu abri mais de 1.000 CNPJs na mão. Assim, porque eu capturava a informação com o Google Form e depois eu tinha que fazer, de fato, no site do governo, obviamente com autorização daquele pequeno empreendedor. E eu ia lá na mão para encher. Não fiquei craque. Mas tinha uma hora que eu falei, nossa, não dá mais. E engraçado que isso foi na mesma época que minha filha nasceu. Minha filha nasceu prematura. Um mês depois a gente abriu a empresa. E foi um momento chave também até para me equilibrar um pouco assim como empreendedor. Dizer que as horas são longas, acho que é chover um pouco no molhado, né? Mas equilibrar um pouco na questão de prioridade. Eu lembro que no início eu levava ela para o escritório no sábado para trabalhar e chegou um ponto que eu falei, caramba, não dá para fazer isso, porque nem eu estou cuidando direito da minha filha e nem estou sendo produtivo no sábado aqui. Mas aí foi legal, porque o negócio tinha começado a crescer, a gente conseguiu com isso levantar capital bem rápido, assim, no terceiro mês de empresa. Depois de provar esse valor, né? Que depois de provar. Gente. Legal. Exatamente. Depois de provar, e a gente fazia uma série de testes, pago, não pago, variando aqui, variando ali. E aí, depois de 6 meses, a gente, de fato, falou, não, a gente tem um negócio, vamos criar um app, vamos fazer um negócio que escale. E aí, a gente tirou os gargalos de crescimento e o negócio começou a decolar a partir dali.
Marcelo, quem que eram os seus co-founders? A gente até conhece a Gislane, que era um deles. Eu não sei se teve mais algum co-founder além dela contigo. Éramos 4 co-founders no final das contas. A gente teve a Gislaine, que estava comigo, a gente estava juntos na startup anterior que quebrou. E aí o engraçado que aconteceu, como a Make Fácil começou a decolar rápido, né, crescer rápido, a gente decidiu fechar a empresa de contabilidade da qual eu era sócio. Mas eram pessoas muito próximas, a empresa crescia, não era aquele crescimento de startup que a gente está acostumado, e os dois principais, os dois fundadores da outra startup se juntaram ao time. Então ficou o cara de tecnologia, que era o Fábio, né, que veio, a Gislane olhando produtos, o Rodrigo olhando negócios e eu liderando o projeto. Então foi esse o projeto. Era essa configuração, né? Cada um se conhecendo aí de lugares diferentes, mas todos conhecidos de longa data, que davam tranquilidade aí para o processo também. Legal. Agora, fala. Não, eu ia te perguntar aqui sobre... Você começou quase como um serviço ali, né? Tipo, de cadastro das pessoas no MEI, né? E depois foi evoluindo para o serviço financeiro. Né? Eu queria te perguntar como que foi o modelo de negócio disso. Qual que era o modelo de negócio inicial? Já era uma mensalidade ou te pagava para abrir a empresa? Os microempreendedores te pagavam só para abrir a empresa, algumas ad hoc, assim? Não, essa é uma excelente pergunta, Iannuzzi, porque inicialmente a gente projetou um modelo freemium, ou seja, o nosso cliente ele teria acesso a alguns serviços gratuitos e para ter acesso a algumas funcionalidades e acesso a um ser humano, o serviço se tornava pago. A gente fazia inicialmente a abertura do CNPJ gratuita, a gente tinha gente no mercado fazendo pago, e a gente entendia que por a gente conseguir automatizar esse processo, era uma forma de aquisição de clientes barata, né? Porque no Brasil hoje se abre mais de 2 milhões de CNPJs por ano. A gente falou, putz, aqui é onde eu consigo pegar o meu topo de funil ali, né? E atrair muita gente a um CAC mais baixo, um custo de aquisição mais baixo, e depois cobrar por outros serviços, como, por exemplo, eu preciso de orientação para emitir uma nota fiscal e eu não tenho segurança de fazer sozinho. Então, fala com o ser humano aqui, que ele vai te ajudar em relação a isso. Mas tem uma coisa super engraçada aqui, que a gente não esperava, em que pese a gente tivesse, desde o princípio, uma visão de que esse negócio se tornaria um banco no futuro, a gente acreditava que os serviços de burocracia eles poderiam ser um negócio por si só. Assim, seria um negócio que sustentava e poderia crescer. E a gente aprendeu no meio do caminho que não era possível. E aí foi até um certo baque nesse sentido, porque a gente percebeu que se gerava uma receita, a gente tinha uma estrutura de custos muito enxuta, pagava as contas, mas aquele negócio nunca ia se tornar um negócio de 100, 200, 300, 500 milhões de reais. Ia ser um negócio muito menor. E foi super interessante nesse sentido, porque você se planeja para isso, mas a partir do momento que você entende que esse modelo de negócio aqui ele não vinga no longo prazo, demanda uma série de ajustes no que você está fazendo, né? Assim, como é que eu vou encarar o papel desses produtos que pagam a conta, mas que não tem potencial de crescimento, né? E como é que eu vou começar a fazer serviços financeiros, né? Porque, em que pese fosse uma visão, foi algo que a gente começou a colocar energia depois de 1 ano e meio, 2 anos de empresa, né? Para começar efetivamente a fazer serviço financeiro. Mas, no final das contas, em que pese gera esse baque, né? E fala, putz, não era o que eu pensava. Foi super bom, assim, olhando para trás, isso ter acontecido. Porque eu lembro que na época, quando a gente começou, a gente tinha 2 concorrentes maiores, já no mundo digital, bem estruturados. Um deles tinha entre 100 e 200 mil clientes, usuários ativos, né? E o outro já tinha 400 mil. Eu olhava para aquilo e falava, caramba, essa história vai ser divertida, né? Como é que eu vou fazer para competir com esses caras, né? E foi super interessante porque essa turma tinha bons produtos e tinha uma quantidade de funcionalidades que assustava quando eu olhava. Eu falava, caramba, esse negócio não vai ser fácil. Mas quando eu olhava o discovery que a gente tinha feito, né, todos os discoveries, as conversas, eu
eu olhava para os produtos dos concorrentes e falava, cara, não sei se isso aqui faz sentido ter tanta coisa, sabe? Não me parecia. Em que ano era isso, mais ou menos, Marcelo? Esse A momento gente aí? começou em 2017. 2017. Legal. Ano É que que a gente você está começou. tocando num ponto que eu até falo muito para os nossos alunos em Uhum. palestras, que é que a pessoa ter, que o produto ter mais funcionalidades não quer dizer que ele é o melhor produto. Muitas vezes ele, ele não está atendendo, na verdade está atrapalhando, né? Tem muita coisa ali, não está necessariamente resolvendo a dor. Cara, e isso daí. Só que gera aquela insegurança, né? Você fica com o tal do FOMO que o pessoal fala, né? Sim. O medo de você não ter quando você olha a concorrência, né? Que é muito fácil no momento de dificuldade você colocar o dedo e falar, mas a gente não tem isso, a gente não tem aquilo. E os concorrentes tinham literalmente, tipo, 10 a 15 funcionalidades cada um. E a gente tinha 2. De abrir CNPJ e de emitir guia de imposto. Uhum. E aí, num certo ponto, eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Isso não é problema, não. E a gente passou a ter uma regra meio informal, assim, que, cara, a gente não vai colocar nada no ar que pelo menos 25% dos nossos usuários usem, porque Legal. vai ser distração. E a gente não queria fazer isso. Então a gente acabou seguindo assim, e uma coisa que a gente aprendeu no meio do caminho é que esse MEI, né? O MEI, pessoal, é cabeleireiro, manicure, motorista de aplicativo, pedreiro, revendedor de produtos e por aí vai, né? É um público extremamente inseguro, né? Porque puta, toma pau na vida por vários motivos, tem um nível de educação mais baixo, e o que a gente aprendeu pensando em produto, que ter estabilidade era super importante, assim, ter um produto que fosse crível, que fosse estável, que as pessoas pudessem confiar. E aí, quando a gente olhava a concorrência, a gente vê que o produto da concorrência era muito mais instável, né? E o nosso produto funcionava. E a gente conseguiu, com isso, criar uma credibilidade, uma confiança com o público que a consequência acabou sendo ter um crescimento mais rápido. Então, mesmo tendo começado muito mais atrás, depois de um ano a gente já tinha passado esses concorrentes e já estava continuava na toada de crescimento muito bom. Legal. Pensando aqui, um outro momento, Marcelo, voltando à sua pergunta anterior de momentos chaves da empresa, eu acho que um último que eu mencionaria é a questão de escalar, né? Eu sempre fui muito mão de vaca, assim, e os investidores até criticavam na época, acho que hoje em dia seria um pouco diferente, com esse novo cenário das Hoje em startups dia ia aí. ser bem visto, né? Ia ser bem visto. A gente quase não queimava caixa, assim, desde o início, a gente queimava pouquinho, sabe? E a gente cresceu com uma estrutura de equipe muito enxuta, assim, muito enxuta mesmo. Eu lembro que a gente chegou a 500 mil clientes, a gente tinha menos de 10 pessoas na empresa. Assim, a gente foi super enxuto. Só que chega uma hora que você precisa, de fato, dar vazão, né? Você começa a criar mais produtos, as estruturas vão ficando mais complexas. Para você crescer, você tem um processo, você precisa começar a olhar para mais coisas, e a gente precisou aumentar até rapidamente algumas áreas da empresa, principalmente a área de tecnologia. E esse foi o momento ali é um momento de dor, né? Porque o processo de recrutamento em startup não é uma coisa óbvia, né? Você precisa ficar naquele equilíbrio, né? De atrair as pessoas, porque você tem um produto legal, você tem um propósito legal, etc. Ao mesmo tempo, você não tem dinheiro para trazer aquelas pessoas, e aí você tenta equilibrar isso tudo. Mas eu acho que se tem uma coisa que funcionou, e nessa época a gente era 2018, a gente teve que rapidamente mudar de 15 para quase 40 funcionários. Eu acho que a gente sempre teve uma preocupação muito grande com a questão de cultura, né? Cultura e valores. E era uma tara, assim, desde o momento da contratação, né, onde a gente avaliava as pessoas, e isso foi sempre assim. Eu entrevistei, até a gente vender a empresa, quase 100% dos funcionários que entravam, assim, em profundidade. E a gente avaliava as pessoas pelos valores que a gente estabeleceu para a gente. Então, acho que isso daí foi um negócio que ajudou depois ali, né? Não só no momento de entrada, mas também no momento de avaliar desempenho, né? De fazer com que os valores da empresa ali estivessem permeados no dia a dia. Acho que essa foi uma coisa que ajudou ali também. Não que tenha sido sem dor, mas foi um negócio que, putz, olhando para trás, assim, acho que ajudou demais. Legal. E Marcelo, além dessa estratégia de ser mais enxuto em funcionalidade, só construir o que pelo menos 25% das pessoas vão usar. Aliás, eu gostei muito do threshold aí, 25%.
qual foi a principal estratégia de aquisição ali que vocês tiveram? Porque eu imagino como vocês chegaram depois, eu imagino que até a parte de SEO foi difícil. Eu estou supondo aqui. Talvez tenha sido difícil ranquear. Como foi essa estratégia para adquirir pessoas ali com mais facilidade? Vamos lá. Acho que um pouco do que eu comentei antes, o pilar principal da estratégia de crescimento foi uma estratégia PLD, né? De uma estratégia baseada em produto. Assim, ter um produto estável que resolvesse dores reais, né? Um pouco do que eu comentei antes aqui, né? Pensando em crescimento em si, isso, dando um passo atrás aqui, por si só, deu resultado até mais rápido do que a gente esperava. Por quê? Como é um público extremamente mal atendido, desde o início a gente viu a roda de recomendação funcionar muito rápido. Assim. A gente teve, mesmo a empresa crescendo muito, sempre entre 30% e 50% dos clientes vindo por recomendação. O orgânico também, ele funcionou super bem. Entre 30% e 40% dos clientes, eles vinham pelo orgânico. Aqui foi um misto de coisas, para dizer a verdade. Viu, Marcelo? A gente investiu desde o início muito em conteúdo, né? Até gastando mais com o YouTube, mas também fazendo as táticas mais clássicas de SEO. Demora um pouco de dar resultado, né? O SEO vai dar resultado ali depois de 6 a 8 meses. Mas no nosso caso, como a gente conseguia ter um fluxo super interessante em nosso site, seja por recomendação e um pouquinho por investir em marketing de performance, a gente ranqueou no Google mais rápido do que a gente imaginava. E aí vira uma bola de neve. Mas não que a gente não tenha feito todas as boas práticas, SEO técnico, criar conteúdo, fazer blog, etc, 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 para que esse negócio girasse. E aí, um pouco da nossa estratégia era fazer com que o cara ele entrasse na nossa plataforma uma vez, né? E a partir daí a gente tinha um negócio super bem organizado, que era a nossa estratégia de CRM ali, para fazer com que ele se engajasse, para fazer com que ele começasse a usar outros produtos que ele não usava, né? E aí foi uma bola de neve, por assim dizer, que ia se reforçando, né? E acabou funcionando. A gente conseguia atingir índices de retenção até bem interessantes. Depois de 12 meses, mesmo para clientes não pagantes, a gente tinha em torno de 50% dos clientes que continuavam usando o produto. Esse número acho que era mais de 90% para os pagantes. E a gente continuou reforçando isso, investindo cada vez mais em... Não é que a gente parou, investindo cada vez mais em conteúdo para reforçar o orgânico e também muito baseado na questão de indicação. Olhando para trás, a gente tinha entre 20% e 30% apenas dos clientes que a gente precisava de fato pagar para atrair. E que era um negócio que a gente fazia, sofria um pouco mais no início, até porque não tinha dinheiro, mas que a gente fazia depois sem peso na consciência, porque esses caras que vinham pagos, eles acabavam virando indicação para os clientes depois, né? Então, em resumo, assim, foi muito PLD, né? Estratégia baseada em produto, mas também com CRM por trás e criação de conteúdo para reforçar. Boa, muito legal, Marcelo. Tem uma história super, super legal de crescimento aí da MEI Fácil, mas uma pergunta que a gente gosta de fazer aqui para os empreendedores, né, é o momento difícil, né? A gente sabe que a jornada de criar uma empresa normalmente passa por algum momento mais complicado nessa montanha russa, né, de criar uma empresa. No caso da MEI Fácil, o que você considera isso? Ou foi de uma certa forma, tipo, as coisas funcionaram e foi indo bem? Não, de forma alguma, ao contrário, a gente tem um problema todo dia, né? Olhar para trás é muito fácil contar a história. Não, cara, muito pepino, assim, muito, muito pepino. E eu acho que teve, pensando aqui em tempo real, duas coisas, pelo menos, que foram momentos super, super delicados. Assim. Um que eu comentei um pouco aqui, o fato de a gente reconhecer que o modelo baseado em burocracia e educação não era o modelo que sustentaria para fazer um negócio grande. Então, isso exigiu a gente olhar para esse negócio de uma maneira diferente. Eu acho que, de certa forma, foi bom, olhando para trás hoje. Na hora dava uma dor de barriga danada.
porque a gente conseguiu ter mais clareza. Oi? Foi nesse momento que vocês decidiram expandir para serviços financeiros, de verdade? A gente já tinha, a gente já desde o dia 1 a gente falava assim, esse negócio vai ser um banco, mas nesse momento você fala, cara, vamos olhar para serviços financeiros, começar já a olhar para construir o futuro, e já tinha uma base de clientes razoável. Mas é super legal que você conseguia olhar cada produto de um jeito diferente, né? Eu falava, cara, o objetivo do produto, abertura de CNPJ, ele nunca mais vai ser receita, não tinha sido, na verdade, né? Ele vai ser conquistar clientes no topo do funil. Aí você dá uma clareza para todo mundo na empresa, puta, que ajuda demais. O objetivo do produto nota fiscal vai ser retenção de cliente e juntar informação, porque eu vou usar essa informação para dar crédito para esse cliente lá na frente. Isso ajudou demais. Esse foi claramente o momento, e teve um outro que eu acho que não é tão bonito de falar, que, cara, quando você está crescendo, tem um erro assim que eu olho para trás, assim, foi muito claro, em que a gente cedeu em alguns momentos qualidade do time para poder ter gente mais rápido. E foi, tipo, puta, um super erro, assim. A gente percebeu até rápido, mas olhando para trás, dá uma dor na barriga até hoje, sabe? A vergonha ali você coloca para dentro e pô, quando você traz alguém que, não por questão de valores, porque isso a gente conseguia ser muito chato, mas por questão de capacidade de entrega mesmo, decisão super errada, assim. A gente fez com algumas pessoas isso, não foi com uma só. Que tipo de problema isso dava? Que tipo de problema isso dava? Eu até pergunto isso porque simpatizo com a dor. Cara, eu brinco assim que quando você traz uma pessoa que não performa, ela dá 3 vezes mais trabalho. Primeiro, porque ela não performa. Depois, porque ela demanda tempo do gestor para fazer com que ela desempenhe melhor, demanda mais tempo. E o pior de todos, que é o silencioso, manda uma mensagem muito ruim para as pessoas que desempenham melhor, né? A pessoa que desempenha melhor, ela fala, putz, por que eu estou trabalhando aqui 12, 13 horas por dia, se tem uma pessoa do lado que pode até trabalhar muito, mas não entrega? Então é terror, né? É terror. E depois você colocar para dentro, você fazer o processo de não contar mais com essa pessoa, não é um processo liso necessariamente, né? Porque você tem que dar o feedback, você tem que tentar fazer essa pessoa performar melhor, pelo menos assim eu acredito, né? Antes de sair fazendo um desligamento efetivo. Então custa muito tempo, cara. Custa muito tempo você manter essa pessoa. Daqui que você traga a pessoa correta e que ela esteja desempenhando, performando, você vai mais 4, 5 meses aí esse processo inteiro. Então foi um erro brutal. E eu coloco isso como um momento porque aconteceu muito durante o processo de crescimento da empresa. Aí depois você aprende, veste as sandálias de humildade e tenta fazer correto. Mas é uma dor que não tem solução fácil, né? Contratação é um desafio em qualquer empresa, startup ainda mais. Mesmo indo lento, é capaz da gente errar, né? A gente vai errar, tem que saber isso, tem que reduzir o percentual de erro. E Marcelo, eu queria falar agora sobre a aquisição, porque chegou num momento ali que a Mayfácil foi adquirida, né, pelo Neon, pelo banco, e eu queria saber um pouco mais da como que você estava olhando o mercado para esse exit? Foi algo que vocês planejaram ou foi o Neon que abordou? E você mencionou também, né, que tinham outros concorrentes. Então, como foi isso? Por que o Neon escolheu vocês e não os outros? Como foi esse critério de definição aí? Tanto da escolha de vocês de aceitar o deal, quanto deles de quererem vocês, né? Lógico. Cara, a gente nunca planejou vender o negócio, sendo bem sincero. Por outro lado, a gente nunca foi dogmático de dizer assim, olha, eu nunca vou vender esse negócio. Uma coisa que a gente sempre conversou assim, entre os fundadores, os sócios, a decisão tem que ser que faça mais sentido para o negócio. Assim, independente assim, de vaidade de cada um dos sócios, o que é que vai fazer esse negócio chegar mais longe. E é isso que tá por trás da aquisição da Neon. Na época, e aí foi uma super coincidência ou não, né, a gente estava levantando uma rodada de Série A, uma rodada mais parruda, e na época a gente foi abordado por 3 players do mercado, né, a Neon sendo um deles. Um era uma empresa muito grande, e foi até fácil assim, para a gente decidir que não, porque tinha uma cultura muito diferente da nossa. A gente falou, cara, a gente vai ter que viver vários anos nesse negócio e a gente não quer ser miserável por vários anos. E não era questão de arrogância, não, era uma questão de tranquilidade, assim, de falar, cara,
Se eu tenho que trabalhar longas horas por semana, vamos tentar trabalhar num ambiente que a gente acha que faça mais sentido. Era uma empresa muito grande, a gente entendia que não casava. Uma outra, a gente adorava, por outro lado, assim, eram pessoas que a gente gostava muito, mas a proposta financeira não fazia tanto sentido. E a Neon, a gente tinha investidores em comum, né? As primeiras pessoas que investiram na Neon também foram as primeiras pessoas que investiram na MeiFácil. Então já existia uma proximidade. E o que a gente viu é que a Neon tinha desenvolvido um negócio de pessoa física, né? É um banco digital de pessoa física, mas tinha um negócio de pessoa jurídica muito pequeno, né? E quando a gente olhava os dois negócios, e aí foi um pouco de uma via de mão dupla, né? Para a Neon fazia muito sentido, porque a MeiFácil tinha os clientes de pessoa jurídica, um segmento que tinha conseguido criar relacionamento, que era o segmento do MEI. Foi para a gente fazer banking, é muito fácil no papel, e a Nuzi sabe bem aí, porque passou um tempo no Nubank, mas você criar um banco é uma tarefa hercúlea, né? A gente já fazia serviços financeiros, nos oferecendo produtos financeiros isolados, até então, né, em parceria com outros players, maquininha de cartão, pagamento de boleto e por aí vai. Mas você criar uma estrutura de banco do zero, a gente falou, cara, para o negócio podemos até fazer, mas vai demandar muito dinheiro, muito tempo e tem uma chance razoável da gente quebrar no meio do caminho. Então fazia muito sentido se juntar com a Neon. E na prática foi isso que aconteceu, assim, foi muito natural, sabe? Fazia muito sentido para os dois lados, e o fato de a gente ter investidor em comum facilitou demais a conversa também. Legal. E aí, depois da aquisição, Marcelo, te acompanhando aqui pelo LinkedIn, vi que você ficou lá no Neon, né, por um, acho que 1 ano e meio, 2 anos, né? Isso. Queria ver como é que foi essa... Acho que normalmente, como parte de um deal de aquisição, tem esse manter o empreendedor por um tempo, né? Mas queria pegar um pouquinho de como foi essa sua experiência, né? A gente sabe, isso até foi tópico de outros episódios aqui do podcast, né? Aquisições são complexas, né? Em geral, né? São difíceis, e queria ver como é que vocês fizeram ali essa entrada, vamos dizer assim, da MeiFácil dentro da estrutura da Neon, né? Cara, eu brinco assim, que aconteceu nesse processo da Neon tudo de bom que a gente imaginava e os desafios também que a gente imaginava, né? O Pedro, que é o fundador da Neon, é um cara fantástico, com a capacidade de levantar capital, né? E levar a empresa para frente, limpa no Brasil, né? E de fato isso proporcionou para a gente, levando a MeiFácil ali para dentro, ter acesso a capital e a crescimento que a gente dificilmente teria se a gente tivesse seguido carreira solo. Então, nesse sentido, foi fantástico. E como eram negócios complementares, assim, a turma de executivos, os fundadores da Neon, eles desde o início foram muito abertos a fazer com que a MeiFácil tivesse o espaço que ela merecia ali. Então, nesse sentido, foi super positivo, super aberto. A Neon, na época, tinha em torno de 500 funcionários, já era uma empresa maior, mas não tinha milhares de funcionários ainda, como tem hoje. Então, nesse sentido, eu olho para trás e eu continuo achando que fez super sentido fazer esse deal, né, fazer essa transação, fazer esse movimento com a Neon. Os desafios acontecem, né? Eu acho que aqui não tem suavizar muito, não. E acho que tem um pedaço olhando para o meu papel como empreendedor, que é super engraçado. O empreendedor ele é muito apaixonado, né? Então ele olha para aquele negócio dele e ele fala, não, eu quero crescer esse meu negócio no matter what, não importa o quê. Vamos crescer e fazer com que o sonho ele continue. Mas a realidade é que você está dentro de uma empresa cujo principal objetivo é fazer a empresa crescer, e não um negócio ali dentro, né? E aí os desafios são desafios que acontecem nesse tipo de coisa. Você tem discussão de orçamento, de estrutura, o que é que vai para frente ou não. Isso, naturalmente, gera um estresse no empreendedor. No empreendedor, eu estou falando por mim mesmo ali, eu tenho uma ansiedade enorme, né? Eu olhando para trás hoje, eu falo, putz, eu acho que eu poderia ter sido um pouco mais light até, sabe, nesse processo. Mas é um turbilhão de emoções ali, né? Na hora que você quer defender aquilo que você está ali, o seu sonho que você criou, e levar aquilo ali para frente, é um super desafio nesse sentido, até de autoconhecimento, assim, né? Do tipo, eu levei esse negócio até aqui, o que
que é que faz sentido para mim continuar assim? Porque é uma vida diferente, não é igual, né? Você está tocando aquele seu negócio, mas você você passa a ser um executivo de uma empresa maior. E não tem resposta certa e errada, né? Tem gente que está super feliz no papel de ser um executivo de uma empresa maior e quer crescer com aquela empresa até ir para o IPO, e tem gente que... E a Gislane fala muito isso, né? Ela fala, não, Marcelo, eu não quero ser executiva de uma empresa grande com esse perfil. Para mim, o perfil ideal de empresa é até esse estágio. E tudo bem, né? Tem outra frente também super desafiadora, são os funcionários, né? É um pessoal que cresceu com a empresa até aquele momento que ela foi ali, com aquele tamanho, a gente estava próximo de 100 funcionários na época, 80 aproximadamente, e que você tem diferença de cultura, de propósito, a pessoa está trabalhando por algo maior, então é natural que você tenha saída de algumas pessoas. Agora, a Neon sempre teve uma preocupação grande que esse processo fosse feito da maneira mais cuidadosa possível. Mas não foi fácil, não, eu diria. Não foi fácil. Várias sessões de terapia, antes, durante e depois, para entender. Mas, olhando para trás, eu acho que valeu demais esse processo. Eu acho que vale até citar aqui um complemento a isso, porque a gente entrevistou a Gislane alguns meses atrás para um podcast de produto, focado em gestão de produto, que a gente tem, que é uma mesa de produto. E a gente entrevistou ela, o foco da entrevista era como é atuar na área de produto após uma aquisição, porque né, acho que em qualquer área é um caos, né, de produto não deixa de ser também, porque você tem que integrar time, integrar funcionalidade. Então, quem quiser ouvir esse podcast, a gente vai deixar o link aí também, que acho que é uma extensão do que a gente conversou aqui, mas um pouco mais focado ali em produto. Você quer fazer mais alguma pergunta aqui sobre Meio Fácil ou já quer partir ali para a atuação mais recente no Bahia? Não, eu queria fazer falando bastante de Meio Fácil. Mas tá legal. Não, ótimo. Eu queria puxar uma reflexão assim sobre a jornada como um todo, Marcelo, né? De Meio Fácil. Acho que talvez Meio Fácil mais Neon tenha durado aí. Depois me fala a quantidade de anos, se é 15, mas deve ter 4 anos e meio foi. Pô, o que você tira aí o que você tirou assim de principal lição, né, para você, né? E também se você quer deixar alguma dica para pessoas aí que estão ouvindo a gente aqui, né, e que estão lá batalhando ali com as suas empresas, fundaram empresas ou são posições importantes de startups, né? Legal. Cara, a gente vai... Nesse processo, a gente vai aprendendo a errar menos, né? Os erros vão estar sempre ali, eles só vão ficando maiores. Mas eu acho que... Cara, se tem uma coisa que eu olho para trás, eu acho que faz sentido, é você escolher bem com quem você trabalha. Né? Porque você não controla nada, né? A gente não controla nada. A jornada é longa, ela é desgastante, difícil. Você não controla se o cliente vai gostar do seu produto, se você vai ter receita, se o negócio vai dar certo, se não vai dar certo. Mas escolher com quem você trabalha, são pessoas com quem você gosta, de quem você gosta, que compartilham seus valores. Eu acho que não sou muito de ficar compartilhando lição, não, para dizer a verdade, mas eu acho que essa questão, pelo menos para mim, assim, faz muito sentido, assim, de você estar com as pessoas que têm a ver com você, que as horas vão ser longas. Tanto que, pegando como exemplo a Gislane, a gente montou um negócio, quebrou o negócio, depois montou a Meio Fácil, e até hoje a gente discute aí de fazer coisas novas. Então, se tiver uma mensagem, eu acho que é essa. Legal, muito legal. Acho que agora vamos fazer a transição para o trabalho lá junto com Parte divertida? Não, pô, tudo é divertido. Criar uma startup é bem divertido. Desafiador também. Mas eu queria te perguntar assim de como que surgiu, né? Imagino que você deva ser até torcedor do clube, né? Mas como é que surgiu essa conversa com o Bahia? O que foi exatamente a sua posição dentro do clube? Se já tinha alguma coisa relacionada com virar SAF e tal, mas conta um pouquinho dessa história aí que deve ter muita coisa legal. Eu só queria pedir para te explicar o que é o SAF. A gente falou no comecinho do episódio, mas acho que vai ter muita gente que não sabe. Vou deixar o Marcelo explicar. Não, legal. Antes de entrar na história, vou falar um pouquinho da SAF. A SAF é uma sigla para a Sociedade Anônima de Futebol. Colocado de uma maneira muito simples, é você permitir com que os clubes, que são associações,
né, sem fins lucrativos, virem clubes empresa. Ou seja, você profissionaliza, tornando os departamentos de futebol das associações em empresas. De uma maneira muito simples, é isso. Esse assunto ele tomou uma proporção muito grande no Brasil no último ano e meio, por causa de uma lei que foi aprovada e que ela resolvia uma série de limitações de leis anteriores que tentaram fazer esse movimento sem ter a adesão e o sucesso que se esperava. Um processo de mais de 20, 30 anos. E a lei da SAF finalmente trouxe um arcabouço jurídico que dá segurança, basicamente, para todo mundo que está em volta do mundo do futebol, seja investidor, seja os clubes, e por isso tem tido uma adesão bastante interessante aí no último ano. Isso é a SAF. Falando um pouquinho aí, turma, de como que eu cheguei aqui, essa é uma história interessante, porque em maio de 2021 encerrei o ciclo da Neon. Eu queria tirar um sabático, viajar com as crianças, passar um tempo fora do Brasil, mas a pandemia não deixou. Eu lembro de ter ido em vários consulados, embaixadas, mas só recebia não. O Brasil, na época, estava naquela lista vermelha lá da Covid, então era ainda mais divertido, eu diria assim. Eu falei, pô, já que eu não vou conseguir viajar, deixa eu pelo menos colocar minha leitura em dia, né? E aí eu queria estudar um pouquinho de antropologia, biologia, história, e fui fazer isso. E eu li um romance que chama Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que é um calhamaço, assim, um livro de quase 1000 páginas, sobre escravidão. Basicamente conta a história de uma criança que é levada da África para a Bahia, para Salvador, como escrava ainda muito nova. E, pô, aquele livro, pô, me tocou de um jeito ali, que ele é basicamente todo passado nas cidades onde eu já morei, principalmente em Salvador, né, eu vim de lá. E eu senti a necessidade de me reconectar com a Bahia. Falei, cara, eu preciso me reconectar com a Bahia, já tinha mais de 20 anos que eu tinha vindo fazer faculdade. De alguma maneira eu queria me reconectar. E eu pensei, putz, qual que é a melhor maneira de fazer isso? Eu sou torcedor do Bahia, sim. Falei, deixa eu procurar o Guilherme Belintani, que era o presidente do clube na época, ainda é, e ver se tem alguma coisa que encaixe. E aí fui fazer minha lição de casa, né? Estudei a lei da SAF, que estava, por coincidência, sendo aprovada exatamente nessa época, e outras oportunidades no futebol, e por meio da rede de contato consegui um papo com ele. E aí o santo bateu. Eu falei, Guilherme, eu tenho algumas ideias aqui do que a gente poderia explorar juntos, e a SAF era uma delas. Eu falei, esse assunto está em voga, vamos olhar, ver o que é que dá para fazer, e ele foi super receptivo, e falou, não, vamos começar, e começamos, tipo, quase que imediatamente. E nesse último ano e meio, eu fiquei fazendo uma ponte aérea São Paulo, Bahia, semana sim, semana não. E o assunto da SAF foi o seguinte, a gente fez tinha sido um ano muito difícil para o Bahia, né? Assim, Bahia, logo que eu cheguei, assim, um mês depois, foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que eu super frio um pouco. E ser rebaixado é um momento importante, assim, porque você acaba revendo muitas coisas no clube. Tem uma coisa que é uma dinâmica muito específica do futebol. Quando você é rebaixado para a Série B, o seu nível de faturamento ele cai, tipo, 50% em relação ao time que é da Série A. Então você tem que adaptar. Patrocínio, torcedor, por que cai? Cai por causa de patrocínio e cai principalmente por causa de direitos de televisão. Os direitos de televisão, que é aquele dinheiro que os clubes ganham para dar o direito aos canais transmitirem os jogos, ele é estupidamente maior na Série A do que na Série B. É tipo 80% maior. E essa é a principal receita dos clubes de futebol. Como a audiência está basicamente toda na Série A, o que se oferece para um clube da Série B é muito menor. Então, isso obrigou, naquela época, assim como todo clube que cai para a Série B, você repensar, né? Fazer ajuste financeiro, de folha de funcionários, etc. E era um momento bom, né, para você rever o futuro do clube. Então, esse assunto da SAF, o Guilherme, o Belintani, presidente, ele foi super receptivo. Então, a gente fez um mapeamento do que tinha acontecido no mundo, né? Se você olha a Europa, os clubes de Série A das principais ligas de futebol da Europa, 95% deles são clube empresa, né? Ou seja, basicamente quase todo mundo. E eu lembro de ter olhado na época o que aconteceu, principalmente olhando para Portugal, com os mercados e com os clubes que decidiram não virar clube empresa nesses movimentos quando eles aconteceram nos outros países. E a história é desastrosa. Você tinha clubes que eram clubes grandes, por exemplo, em Portugal, e que caíram no ostracismo.
foram esquecidos, basicamente faliram por não terem virado. Então, esse era um movimento que, você olhando o que tinha acontecido fora do Brasil, era um movimento meio... Cara, vai ser muito difícil não fazer esse movimento no médio prazo. E aí entra numa parte um pouquinho mais... que eu fui aprendendo no meio tempo, que é um pouco mais técnica do futebol, que é o seguinte. Pega um clube. Isso eu fui aprendendo, foi uma tristeza e, ao mesmo tempo, foi uma revelação. Para você ser competitivo no futebol, que no final das contas é o que o torcedor quer. O torcedor quer ganhar jogo e quer ganhar título. Não quer saber se o clube dá dinheiro, se o clube tem uma valuation alta, não quer saber de nada disso. Ele quer ganhar jogo. Existe uma correlação que é muito grande entre desempenho esportivo e a folha de pagamento dos jogadores do clube. Ou seja, se você pega o salário dos jogadores de um clube de futebol e soma, quanto maior essa soma, maior a chance do clube estar mais bem ranqueado no campeonato. Essa correlação assim é enorme, eu não sabia disso, né? Agora, para você conseguir bancar uma folha de pagamento que é alta, você precisa gerar faturamento, certo? Que para um clube médio como o Bahia, médio grande como o Bahia, é muito difícil você conseguir competir nas condições normais de temperatura e pressão com um clube como o Flamengo, com um clube como o Palmeiras, são clubes que têm um nível de faturamento muito maior. Então, você precisa ter alguma coisa que não é simplesmente a geração de faturamento para ser competitivo. Porque isso tem um certo teto, né? Que depende da quantidade de torcedores que você tem, etc. e tal. Então, além de fazer sentido para o Bahia, olhando o movimento que tinha acontecido em outros países, fazia muito sentido olhando a perspectiva de médio e longo prazo do que vai acontecer e já está acontecendo no futebol brasileiro. Que é, cara, eu preciso ter alguém que me ajude a ter um nível de competitividade maior, seja porque injeta mais capital, seja porque traz tecnologia esportiva para que eu consiga fazer isso. Então, fazia ainda mais sentido fazer SAF, né? Agora, se a gente fosse fazer, a gente sabia que os investidores, principalmente os melhores investidores, eles já estavam começando a olhar para o mercado. Então, ele falou, se a gente precisa fazer rápido. Então, vamos se mexer. Então, foi esse um pouco do contexto que fez com que o Bahia, né, fosse olhar a SAF e fosse um dos primeiros clubes a fazer SAF do Brasil. O que tinha de diferente, que era super interessante, é que os clubes que se moveram antes, eu estou falando do Botafogo, Vasco, Cruzeiro, eram clubes que fizeram SAF por necessidade. Clubes que tinham dívidas muito altas, que se não fizessem, basicamente iam quebrar, né? O Bahia foi o primeiro que não precisava fazer a SAF na velocidade que fez, olhando financeiramente, né? Porque o clube tinha dívidas equilibradas, em que pese tivesse uma dívida, era bem administrado, mas era mais uma decisão estratégica do que uma decisão de salvação de clube naquele momento. Então, a decisão foi, de fato, por seguir com aquele processo e buscar os melhores investidores possíveis para fazer o clube mudar de patamar. E Marcelo, você falou em algum momento de ser mais competitivo, né? Esse ser mais competitivo foi em que sentido, assim, né? No sentido de ser competitivo nos campeonatos, e por isso você tem que ter umas finanças boas, ou ser competitivo em outro aspecto? Queria entender um pouco melhor. Não, de fato, ser mais competitivo nos campeonatos, ganhar jogo e disputar título. Assim, no final das contas, é isso que o torcedor quer. Certo. E isso é super engraçado, porque no início a gente falou, de quem é que a gente vai atrás, né? E aí vai um pouco da cara de pau do baiano, acho que é o efeito do carnaval, isso daí. A gente falou, cara, vamos atrás da melhor noiva, né? Vamos tentar casar com a melhor noiva, que no caso a gente tinha feito uma lista lá de opções, era o Grupo City, né? Eles são donos do Manchester City e donos de mais outros 12 clubes no futebol mundial hoje, né? E são de longe o maior grupo de futebol do mundo. E a gente falou, cara, vamos atrás desses caras, óbvio, mais um ou dois para a gente ter referência. A gente decidiu não fazer um processo tradicional com banco de investimento, tinham alguns motivos por trás aqui, a gente achava que era um processo muito mais no 1 a 1, conhecendo o mundo do futebol, do que um processo exclusivamente financeiro, e a gente foi bater na porta dos caras. Isso é um ponto bem interessante, porque eu lembro que os primeiros, né, acho que foi se não me engano, foi o Cruzeiro que fez a primeira grande transação. O Cruzeiro fez a primeira. E acho que um pouquinho depois teve Botafogo, e foi
foi assessorado por banco de investimento, né? Acho que dá até para citar aqui, porque ficou bem famoso ali a XP, Sim. fazendo todo esse meio de campo. E vocês escolheram esse outro caminho, né? Queria... não sei o que você consegue detalhar, mas acho que seria muito legal a gente passar um pouquinho por isso. Cara, aqui nada contra os bancos de investimento. Eu acho que eles fazem um papel super importante, mas tinha alguns motivos da gente não ir para trás, ir atrás de um banco de investimento, né? Acho que 2 principais. As negociações no futebol é um mundo muito à parte, assim, né? E o que a gente percebe que as negociações que envolvem os bancos de investimento, elas tendem a trazer mais investidores financeiros do que investidores estratégicos, né? E na nossa leitura, como o Bahia é um clube de torcida média ou grande, era fundamental para a gente ter um investidor estratégico, que aportasse não só o dinheiro, né, para poder pagar as dívidas e para poder você ter um nível de investimento interessante, mas que aportasse conhecimento esportivo, né? E quando você olha os movimentos feitos pelos principais bancos de investimento, a gente entendia que a tendência seria, até por conversas prévias que a gente teve para testar águas, seria levar o clube para um caminho de investidor financeiro que não era interessante para a gente, né? E o Guilherme, ele tem uma sensibilidade enorme, Guilherme Belintani, para esse tipo de negociação no mundo do futebol, que precisa ser feito com cuidado, precisa se ter um processo de convencimento que o tempo tradicional de uma operação de M&A feita por um banco de investimento às vezes não respeita. E, de fato, é muito fácil olhar para trás, mas foi o que acabou acontecendo com o negócio do Grupo City com Bahia, porque foi um processo que acabou sendo mais longo, que talvez se a gente tivesse apertado no acelerador para acontecer, tivesse melado, não tivesse acontecido, e que funcionou, no nosso caso, fazer sem um apoio. Mas foi basicamente esse o motivo. Boa. E se você puder contar para a gente quanto tempo demorou esse processo? E também eu tenho curiosidade sobre os critérios, né? Do tipo, óbvio que estar com o Grupo City, que você falou, né? O dos maior grupo desses de clubes, né? Donos de clubes no mundo. Mas assim, o que vocês avaliavam, né? De tipo de impacto que aquilo teria no futebol? Imagino que tinha alguns critérios além do financeiro, obviamente. Você falou já de ser estratégico, mas quais que eram esses critérios para essa definição? E se teve negociações desses critérios, né? Imagino que alguns deles tiveram que ser negociados durante o deal. Uhum. Não, sim, cara. Puta, essa é uma longa história. O negócio como um todo, ele durou 1 ano, mais de 1 ano até o fechamento, mas a parte central da negociação ali durou 6 a 9 meses, que já é um processo longo. Eu vou dar um passo atrás e a gente vai falar dos critérios. Primeiro, o Bahia não era a primeira opção do Grupo City, sendo bem claro, assim. Eles já tinham olhado outros grupos no Brasil, então teve um processo do nosso lado de tentar convencer a turma de que o Bahia fazia sentido, né? E aí foram algumas conversas, mas passaram por algumas coisas, como ambiente político do Bahia. O Bahia é um clube arrumado, a sua administração era uma administração arrumada, auditada por empresas externas, o que pode parecer um negócio básico quando você fala de empresas maiores, mas o mundo do futebol é muito mais divertido que isso, né? Você tem um nível de profissionalização que ainda precisamos chegar lá, colocado de uma maneira polida. Mas tem uma coisa que foi super interessante, que ajudou a convencer os caras. Se você pensa no futebol brasileiro, a grande força, olhando em quantidade de títulos e em dinheiro, está no Sul e no Sudeste, né? Isso faz com que os jogadores que são formados no Nordeste, e formação de jogadores é uma coisa muito importante para os clubes de futebol, financeiramente falando, esportivamente falando, eles venham do Nordeste, joguem num clube do Sudeste e depois eles façam um caminho, aqueles com maior potencial de ir para a Europa. Cara, só que o Norte e Nordeste do Brasil tem 35% da população. Cara, por que esse caminho é necessário? Ele não é. Se você conseguir criar um clube que tenha relevância esportiva e financeira no Nordeste, você pode tirar essa etapa de transferência de jogadores que vêm do Nordeste para o Sudeste e fazer ali por si só um centro de desenvolvimento de jogadores que possam ir para a Europa
indiretamente no futuro. E conseguir mostrar isso, essa, entre aspas, possibilidade de arbitragem ali, de desenvolver o Nordeste como um centro per se, foi um negócio que foi muito atrativo ali para o Grupo City. Então, esse conjunto de coisas ajudou a convencer os caras. Mas voltando à sua pergunta, o que é que o Bahia avaliou, né, para ser o Grupo City? Cara, a questão do poderio econômico não fica fora da mesa, é lógico, né, o maior grupo de futebol do mundo. Mas tem uma coisa interessante, duas coisas que a gente prezava muito que acabaram acontecendo. Uma é, do ponto de vista do Bahia, era muito importante para o torcedor que não virasse o Bahia City, assim, que o investidor conseguisse preservar e reconhecer, né, a cultura do clube, a história do clube. Né? Isso se reflete em marca, isso se reflete em hino, isso se reflete em logo. Essa foi uma coisa que o Grupo City, desde o início, esteve muito aberto, né, a reconhecer a história do clube, manter, né, os principais signos. E tinha outra coisa. Fazendo uma. Desculpa te cortar, mas acho que até para contextualizar para o pessoal, né? Eu acho que o contra-exemplo disso foi o Bragantino, né? Com o Red Bull Bragantino, que mudou o nome, mudou o logo, mas também é um clube com uma torcida muito menor, né? Muito menos tradicional do que o Bahia ou o Cruzeiro, né? Que não aceitariam coisas desse tipo. Exatamente. Esse é um movimento super possível de ser feito num clube tipo o Bragantino, que, aliás, é um trabalho super bem feito que está sendo feito lá, mas que no Bahia era impossível. Agora, por trás, o terceiro motivo, que talvez seja o principal de todos, é a capacidade de agregar valor esportivo. E aí eu vou voltar no ponto que eu trouxe antes, que é o seguinte. Eu falei, para você ter resultado no futebol, você precisa de dinheiro, né? Que se reflete em folha de jogador. Só que o Grupo City, quando você olha no mundo, ele foi campeão nacional em vários países, não tendo nem de perto o principal orçamento. Isso é uma coisa que o próprio grupo fala. O que é surreal de difícil de se fazer no futebol. Você ser campeão com 5º, 8º, 10º orçamento, o que é que está por trás disso? É que eu tenho alguma coisa que não é o dinheiro, né, que é a tecnologia esportiva, que faz com que você consiga ter resultados esportivos melhores, mesmo não tendo o mesmo nível de investimento do clube que mais investe. E quando você olha para isso e fala, caramba, o Bahia tem uma capacidade de geração de receita importante, mas que não é e não vai ser igual a um clube como o Flamengo, que a quantidade de torcedores é muito diferente. O Flamengo tem 40 milhões, o Bahia tem 4. Né? É uma diferença de patamar muito importante. Então, eu preciso ter um investidor estratégico que consiga trazer esse aporte de conhecimento esportivo. E não tem ninguém nem perto do City de fazer isso. Aqui, sem abrir os números, mas quando você olha o orçamento do Grupo City em diferentes países e o que se conseguiu de resultado esportivo, sendo campeão em vários deles, sem você ter os maiores orçamentos, a gente fala, é isso que a gente quer. Então, esse foi o principal motivo, até muito mais importante do que o dinheiro que está sendo aportado. Muito legal, muito legal. E Marcelo, o seu trabalho lá no Bahia foi até esse momento da aquisição para o Grupo City, ou ele se estendeu depois disso? Como é que foi essa? Não, o trabalho ele começou um pouco antes, né? A gente investiu um pouco em projetos de avaliar o estádio da Fonte Nova, também um projeto em ativos digitais, que é um assunto também bem proeminente aí nos clubes, mas basicamente, dado que começou o processo da SAF, 99% do meu tempo teve focado nisso. E aí, quando acabou esse processo, existia a possibilidade de continuar no clube, mas e aí, por questão familiares e a vontade de empreender de novo, eu decidi voltar para São Paulo. Mas foi um processo super interessante, tem histórias super engraçadas desse período aí, e é um negócio que vai ficar. Vou tomar para a gente aí, se for possível de contar dessas histórias engraçadas. Cara, acho que tem umas 2 ou 3 interessantes. Eu lembro que teve uma vez que a gente foi lá já no processo mais adiantado, né? O Grupo City ele tem uma área de fusões e aquisições interna, né? Então, basicamente, toda a negociação acontecia com essa área, mas nos momentos mais importantes a discussão era direto com o CEO, né? Que é o Ferran Soriano. E eu lembro da gente já estando bastante avançado na negociação. A gente foi lá para Manchester para meio que fazer um aperto de mãos, né, e negociar os pontos finais, que se provaram não sendo finais. E a gente foi sentar lá com
com o Ferran e com o Sheik, né, que é o chairman do grupo. E eu lembro do Guilherme sentar na mesa, assim, falando, olha, é um super prazer estar aqui, sentar com vocês, poder falar aí que hoje é o melhor time de futebol do mundo. Mas a gente pode falar do Manchester City se você quiser também. Isso foi um quebra-gelo, porque na verdade a gente estava falando do Bahia, né? E tava aquela tensão na mesa ali, né? E você pega aqueles caras sérios, eles desabam nessa hora ali, né? Arriscado. Pode dar ruim. Arriscado, mas foi super bom, assim, né? Porque tirou aquela tensão da mesa, assim. Mas eu acho que tem duas coisas, assim, que são super interessantes, diferentes, além dessa, assim, no momento do futebol, que um é nesse tipo de negociação, tudo tem que ser muito sigiloso, né? E sigilo no futebol é uma palavra que não existe, né? Você vê que as negociações elas acontecem todas na imprensa e tal. E a gente sempre tentou manter esse processo, cara, extremamente sigiloso dentro do Bahia. Era um grupo restrito de pessoas, tipo assim, 5, 10 pessoas que sabiam do que estava acontecendo. Mas era engraçado, a gente fazia uma reunião, não fazia um movimento e no dia seguinte estava na imprensa. E a gente não sabia, era muito louco o que estava acontecendo, porque a gente tinha uma preocupação grande. E chegou num determinado momento que a gente teve que restringir ainda mais, assim. E durante alguns meses ficou, tipo assim, entre 3 pessoas do clube que estava acontecendo. E aí deu uma reduzida nos vazamentos e depois a gente conseguiu abrir mais. Se eu tivesse que dizer uma última coisa aqui que eu acho que vale a pena falar, sempre que eu trago esse assunto da negociação com o Grupo City, o pessoal pergunta, mas qual foi a valuation do clube, né? Por quanto vocês venderam? E é super interessante, em que pese a gente tem feito valuation, usando todas as boas práticas que vocês podem imaginar aí, várias metodologias, a gente nunca, em momento nenhum, sentou na mesa para discutir valuation com os caras. E eles também fizeram a conta de valuation. Mas como assim, Marcelo? Vocês não discutem valuation? E aí a gente, com o tempo, foi entendendo que não era necessário. Por quê? No médio e longo prazo, se você for pensar, o que é que o torcedor quer? Ele não quer saber qual que é a valuation do clube. Ele quer saber se o clube vai ser vencedor. Se ele vai vencer jogos e se ele vai disputar título. Então, não importa. A valuation ela serve muito, no caso do clube como o Bahia, que tinha dívidas controladas, para você ver o quanto que o cara vai colocar de aporte inicial ali, né? Nos primeiros anos. Seja para pagar uma dívida, como foi o caso dos outros clubes, né? Seja para você investir ali no que vai acontecer nos primeiros anos. Agora, se você tem uma perspectiva de médio e longo prazo, você tem que olhar para o seu parceiro e falar, cara, esse cara daqui a 10 anos, ele vai estar investindo de maneira relevante no clube, seja em infraestrutura, seja em jogador. E a gente olhava para o City como parceiro e falava, cara, não tenho nenhuma dúvida disso. Então, a valuation, que acaba tendo um impacto mais de curto prazo quando você faz uma venda no clube de futebol, ela se tornava irrelevante. Então, toda negociação ela foi feita com base em compromissos de médio e longo prazo. Quanto que eu vou investir em infraestrutura, um mínimo de folha de jogador, que é um assunto que a gente falou, que eu vou ter ano a ano, um mínimo de compra de jogadores que eu vou ter ano a ano. Então, foi toda uma negociação de compromissos mínimos do comprador e uma negociação zero de valuation, que não fazia sentido. E continua não fazendo sentido. Para clube de futebol, exceto clubes que têm uma dívida muito grande, aí você precisa fazer um aporte ali de prazo para pagar aquela dívida, a discussão de valuation ela foge muito do padrão. Porque quem está vendendo não quer colocar dinheiro no bolso. Quem está vendendo quer ganhar, né? Então você precisa maximizar para resultado esportivo, não maximizar para retorno financeiro. Interessante. Nossa, isso é bem diferente. Uhum. E Marcelo, você falou um pontinho... fala aí, Anuzi. Eu ia estar com uma outra linha ali de... eu queria tirar uma dúvida quanto a isso, né? Eu acompanhei mais, inclusive, a do Botafogo, né? Que eu citei que eu sou torcedor no começo do podcast. E uma dúvida que eu sempre tenho é assim, existe esse compromisso de... Normalmente existe algum tipo de compromisso de investimento, né? Pelo menos os clubes grandes têm. Sim. De mínimo de folha ou de grana ser investido em algo estrutural. Uhum. Só que às vezes ela é, se eu não estiver enganado, ela é por algum tempo, né? Nos próximos 5 anos. E eu falei, mas a compra, né? Ela é por um tempo indefinido, né? Até o momento em que talvez seja sempre. Mas, em teoria, exato. sempre. O que garante que daqui a
e acho que no caso do Grupo City tem todo o respaldo do grupo e tal, mas às vezes você vai para, sem querer comparar, né? Mas já comparando, você tem tipo o Cruzeiro vendido para o Ronaldo, né? Pô, o que garante que depois de tantos anos esse investimento vai continuar existindo, né? E se vocês chegaram a, e aí, de novo, dentro do que for público, você puder falar, né? Se vocês chegaram a ter algum tipo de compromisso assim mais longo do que os 5 anos. Essa é uma excelente pergunta. E eu brinco assim, contrato, ele é uma lista de erros do passado, né? Se você for olhar um contrato, a pessoa vai listando tudo lá que aconteceu de erro em outros negócios e tentando minimizar isso. Na prática, se você tem um parceiro no qual você não confia, não tem nada que garanta, em bom português, porque contrato é algo sempre muito discutível. Dito isso, eu acho que o fato de ser Grupo City, por si só, reforça essa confiança que a gente tinha. De novo, era um investidor estratégico que tem como principal objetivo criar clubes no mundo. Então, isso dá uma segurança muito grande, mas a gente colocou, sim, uma série de coisas no contrato. Por exemplo, no caso do Bahia, os compromissos, tem compromissos de 5 anos, mas os compromissos são de 15 anos. Né? Tá. Você tem uma série de compromissos entre 5 e 15 que já dá uma confiança maior. Além disso, e aí menos abrindo detalhe aqui, existe uma série de gatilhos no contrato que, independente do tempo, vai valer depois de 15 anos, 20 anos, 30, 50 anos, que protegem o clube na situação de que alguma coisa dê errada. Assim, o clube foi vendido, isso é fato, assim, não dá para questionar isso. Mas no caso de situações extremas, o clube tem uma série de proteções que permitem com que o clube continue existindo, e eventualmente até existindo independentemente lá na frente. Isso foi pensado. Mas, de novo, cara, quando você se amarra com alguém, você casa com alguém, é confiança. É confiança. Mas o contrato foi pensado nesse sentido. E, Marcelo, você mencionou um pouquinho ali sobre ativos digitais, que está sendo um tema para os clubes de futebol. O que é exatamente isso? Eu fiquei curioso para saber que ativos são esses, né? NFT? Você tem a questão das NFTs, né, que é um assunto até que ele teve uma hype grande faz 1, 2 anos e agora caiu um pouco. Eu continuo acreditando muito na Web3 como conceito, né, de você dar poder para o cliente que está na ponta. É um assunto que ainda está meio morno agora, mas vai voltar. Mas, Marcelo, se eu tivesse que comentar sobre futebol, até fugindo um pouco da questão do City, tem muita oportunidade assim não explorada pensando em business. E é uma pena ver hoje assim, porque você tem muitos empreendedores entrando, mas acho que poderia ter muito mais. Assim. É uma indústria, se tiver tempo ainda aqui para falar um pouco, que tem oportunidades totalmente não capturadas. Pensa num clube de futebol. Essa é a parte que eu me divirto mais. Clube de futebol, eles são 5 empresas dentro de uma empresa só. É super comum você ver as pessoas encherem a boca para falar, esse negócio é mal administrado. Até comparando um pouco assim com o mundo de startup e grandes empresas. Cara, é um negócio super complexo. Se você for pensar um clube, ele faz gestão de um time profissional de futebol que participa de competições. Ele faz gestão de categorias de base, ou seja, desenvolvimento de jogadores jovens, que é um negócio completamente diferente de que você fazer gestão de um time profissional. Ele faz gestão de programa de fidelidade, que é o programa de sócio-torcedor. Ele é um business de entretenimento que vai muito além do estádio, que por si só já seria um negócio complexo. Né? Isso se reflete muito nas receitas que os clubes têm. Se você for pegar como é que um clube de futebol ganha dinheiro, ele tem direitos de transmissão, que é um pouco do que a gente falou, ou seja, os canais de streaming ou os canais de TV aberta, eles pagam para os clubes para transmitir os jogos, certo? Essa é a principal fonte de receita. Venda de jogadores, patrocínios, o dia de jogo, que o pessoal chama, né, o tal do match day, ou seja, são programa de sócios, são os torcedores indo para o estádio, comprando ingresso, comprando bebida, etc. E o clube tem um negócio de varejo ainda ali dentro, que é venda de material esportivo. Então, quando você olha isso, você fala, caramba, velho, tem muita coisa aqui dentro, não é um negócio simples. E se você pega um clube de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro, os clubes, em média, faturam ali entre 200
150 milhões de reais por ano e 1 bilhão de reais por ano, que é o Flamengo ali, que é o clube que mais fatura. E se você for pensar, eu gosto de usar o exemplo do Flamengo, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores e fatura 1 bilhão de reais por ano. Você pega uma empresa de telecom, que tem... É um negócio engraçado, porque elas têm uma quantidade de clientes parecidos no Brasil, né? Uma Vivo, por exemplo. Só que elas faturam literalmente 40, 50 vezes mais. Pô, mas que coisa engraçada, né? Você tem a mesma quantidade de clientes, entre aspas, mas um faturamento 50 vezes menor. O que é que está por trás disso? Os clubes, eles capturam muito pouco das externalidades que eles geram. Ou seja, eles geram um tipo de engajamento com os torcedores e de negócios, mas muito pouco dessa receita fica dentro dos clubes. Pega um exemplo. Negócio de varejo, né? Venda de camisa, material esportivo. Pô, boa parte do valor fica com as grandes marcas de material esportivo, com a Nike, com a Adidas. Os clubes capturam um valor muito pequeno dessa rede. E quando você olha cada um desses negócios que a gente falou aqui, seja jogador, seja negócio de entretenimento, seja programa de fidelidade, essa realidade acontece em cada um desses negócios. O que é triste por um lado, né? Porque a gente gostaria de ver os clubes faturando mais, mas por outro lado tem oportunidades de negócio enormes em todas as frentes aqui. Então, provocação para os empreendedores que possam estar ouvindo aí cara, por que não fazer fora dos clubes negócios que são hoje feitos dentro dos clubes, mas que por o clube ter toda aquela dinâmica que a gente conhece de futebol, não conseguem fazer bem cada um desses negócios. E virar grande... Existem oportunidades enormes de se fazer negócios grandes e virar provedor de serviço para esses clubes. Pega o próprio negócio de material esportivo, em que peça seja um negócio de margem baixa. Por que o Bahia, ou por que qualquer clube tem que ficar fazendo gestão de fornecedor de camisa de futebol, gente? Não é o core do clube, certo? O clube não tem as habilidades específicas para fazer isso bem. Não tem muita oportunidade para fazer isso fora dos clubes. E quando eu olho para cada um desses negócios, por que não fazer divisão de base fora dos clubes de futebol? Por que não fazer programa de fidelidade fora dos clubes de futebol? Por que não fazer gestão de mídia, né, pensando nos direitos de transmissão, fora dos clubes de futebol? Então tem um mar de oportunidades imensa aí. Muito dinheiro na mesa. E acho que pouca gente olhando. Seja negócios digitais, quando você olha, por exemplo, negócio de fidelidade, de programa de sócio-torcedor, tem uma pegada digital forte. Seja fora, como você olha desenvolvimento de jogador. E aí tem espaço para mais umas 3 conversas. Mas tem muito... A fidelidade fica bem óbvio, né? Porque fica bem claro na minha cabeça quando você fala, porque houve esse movimento em outras indústrias, né? O programa de fidelidade de aéreas passa a ser uma empresa diferente. Tem um programa de fidelidade agora que junta Raia, drogaria, mais pão de açúcar e tal, e fizeram uma joint venture. Eles saem das empresas tradicionais para ser uma entidade apartada. Mas super legal. E Marcelo, como é que você vê para a gente encerrar? Acho que tá muito legal. Eu tô até pensando, nossa, daria para a gente fazer mais conversas mesmo para aprofundar aí nesse mercado de esporte, de futebol, bem legal. Mas para a gente encerrar aqui, eu queria perguntar para você como que você compara esse seu trabalho num clube de futebol, no caso no Bahia, com os outros que você teve em empresas maiores ou até em startups. É parecido ou realmente é muito diferente? Como que você compara? Cara, é muito diferente e, ao mesmo tempo, tem muitas similaridades. Eu acho que, primeiro, tem um preconceito grande, né, sobre as pessoas que trabalham, que não conhecem o mundo de futebol e olham para os clubes e falam, não, esse negócio é mal gerenciado. Minha experiência no Bahia, mas mesmo conhecendo pessoas de outros clubes, o nível das pessoas é excelente. Tem pessoas, ex-consultoria, McKinsey, BCG, trabalhando dentro dos clubes, com nível de sofisticação fantástico, assim. Então, desse ponto de vista, assim, a qualidade das pessoas é muito boa. E como os clubes têm que gerenciar uma complexidade muito grande, que a gente comentou aqui, com um dinheiro que, de certa forma, é limitado, então tem uma cultura de se fazer mais com menos, que é fantástica, assim, que eu acho que serve até de lição para as startups, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? É uma cultura assim, muito sem frescura, de vamos fazer mais com menos. É lógico que o futebol permite esse tipo de coisa, porque 99% das pessoas que trabalham dentro do clube são torcedoras daquele clube. A gente brinca assim que tem um salário emocional, né? A pessoa topa trabalhar muito
e ganham muitas vezes menos, né? Os salários do futebol eles são um pouco mais baixos do que outras indústrias para ter aquilo. Essa é uma diferença. Agora, quando a gente olha os clubes, acho que não é particular dos clubes, Marcel, mas toda indústria que você olha, eu acho que se faz muito pouco isso. Tem oportunidades, né, de você trazer boas práticas, seja pensando em estratégia de negócio, seja pensando em processo de gestão, que você consegue aplicar e que alguns clubes fazem mais, outros clubes fazem menos, né? Eu acho que essa é uma reflexão. Agora, se eu tivesse que comparar uma grande empresa, uma startup com um clube, engraçado que, na minha visão, se parece muito mais com startup, dada a velocidade com que as coisas acontecem lá dentro, quantidade de coisas que você precisa fazer ao mesmo tempo, mudanças, né? O dia de jogo é um negócio assim que mobiliza todo mundo, porque às vezes você precisa alocar gente que está numa área para ajudar no jogo, etc. e tal. Eu acho que é uma dinâmica muito mais cara de startup do que cara de empresa grande. É muito diferente, assim, quem vê de fora, acho que é aquele negócio da década de 70, mas pelo menos no Bahia, onde eu tive a maior experiência, é super dinâmico, super interessante. Legal demais. Marcelo, super obrigado por esse papo. Eu gostei muito, gostei muito. Desde a da trajetória de fala, eu simpatizo com várias partes e esse ponto que você trouxe aí do esporte, do futebol, muito legal. Conheci algo que eu nunca tinha falado com alguém sobre, então foi muito legal ouvir isso também. Bom, eu que agradeço aí pelo papo, super obrigado. Acho que acabei falando mais um pouco do que eu deveria. Não, foi ótimo, mas, foi ótimo. Mas quando a gente gosta é assim, né? Legal demais. Fica bom. Para você que ficou aqui até o final com a gente, não esquece de dar um like ou aproveitar o cupom que eu mencionei no começo do episódio para você virar aluno da PM3 Sprints. E se você quiser se conectar também com o Marcelo, a gente vai deixar o LinkedIn dele. E eu espero ver você nos próximos episódios desse podcast. Até mais.